comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. E disse o Senhor Jesus: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Tu não me deste ósculo ou beijo no rosto, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Esta passagem, ela procede a alguns fatos e alguns eventos que Jesus Cristo vinha passando durante o seu ministério. O capítulo 6, que antecede aos textos lidos, aos versos lidos agora, vem descrevendo que o Senhor, a partir do verso 12, o Senhor subiu ao monte para orar. E após um momento de oração no monte, e ao amanhecer, o Senhor Jesus chamou para si os seus discípulos. E após essa oração no monte, durante uma noite, o Senhor Jesus, ao amanhecer, chama os discípulos e separa os 12. O texto diz que ele separou Simão, conhecido como Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, chamou Mateus, Tomé, ele chamou a Tiago, filho de Alfeu, a Simão chamado Zelote, e até Judas, o irmão de Tiago, e Judas Iscariotes. Juntou os 12, e após juntar os 12 e os declarar como apóstolos ou como enviados do Messias, ele desceu com eles para um lugar plano. E chegando neste lugar plano, ele dirige a sua palavra não somente aos discípulos e aos 12, ele dirige uma palavra à multidão que o seguia. Mas o texto deixa bem claro que ele se levanta, olha por cima e dirige uma palavra aos discípulos. Havia uma multidão, mas
O autor diz que ele pregou uma mensagem aos discípulos, tanto os 12 escolhidos como os demais que o seguiam. E esta mensagem ela falava dos bem-aventurados. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os que sofrem perseguição. Isso vai sendo descrito no capítulo 6, versículo 21, que diz assim: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam aos seus pais e aos profetas. Mas o Senhor também diz: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque não tem fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ele começa a pregar uma mensagem que todos nós já somos familiarizados, uma mensagem do rei, falando de quem era o rei e de quem não era o rei. Ele faz uma distinção. Ele fala da perseguição aos pais e aos profetas. E ele fala de uma mensagem e de uma alegria que na verdade era uma alegria falsa para os falsos profetas e para os pais que viviam na mentira. Mas ele também começa a descrever sobre o amor. Amai os vossos inimigos, perdoai ou fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses também. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir de volta. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. E o Senhor vai pregando, o Senhor vai discursando. No verso 37 ele diz: não julgueis, não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai, soltar-vos-ão. Dai, será-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. E o Senhor disse que o discípulo ele não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. O Senhor fala que não tem como uma árvore boa dar má fruto, e não tem como a árvore mal dar bons frutos. Ele vai discorrendo e dizendo que o homem sensato, ele coloca a sua casa, edifica a sua casa em alicerces bem cavados, e o homem tolo, ele não cava alicerces. E depois de encerrar o seu discurso, capítulo 7, o autor diz assim: depois de concluir todos estes discursos perante o povo, ele entrou em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, após discursar aos discípulos, após discursar aos apóstolos, após liberar uma multidão, ele entra numa cidade chamada Cafarnaum e realiza um milagre. Ele cura o servo de um centurião, um homem que chega aos pés dele e diz: Senhor, cura a uma pessoa que eu quero muito bem. E o Senhor diz: não, muito bem, eu vou. E esse centurião diz: não precisa ir, porque eu sei que tu és homem de autoridade, basta tu liberar uma palavra e ele será curado. E o Senhor Jesus elogia tamanha fé. E no capítulo 7 também ele discorre que ele andando, ele seguiu uma cidade chamada Naim. E nesta cidade ele encontra também discípulos. E de repente ele vê um velório, um funeral. E vendo aquele jovem que estava morto, ele toca no caixão e manda o jovem se levantar. E o jovem ressuscita. E a multidão fica admirada. E entre essa multidão estavam os discípulos de João. Eles correm para João e dizem: ei, o homem que tu batizou e dizeis o cordeiro de Deus, aquele homem curou e ressuscitou um jovem.
E aí João diz: vai lá, corre lá e pergunta se ele realmente é o que eu anunciei que ele era. E aí quando os discípulos chegam, versículo 18, o Senhor, de imediato, o Senhor diz assim, quando os discípulos chegam, parece que Jesus sabia o que eles carregavam. Jesus olha e sente o cheiro de dúvidas, Jesus olha e sente o cheiro de questionamentos. Jesus olha para a aproximação dos discípulos de João e já sabe o que eles estavam carregando. E aí o Senhor libera cura sobre os enfermos, começa a expulsar demônios, começa a liberar a palavra para os famintos. E aí os discípulos, mesmo assim, vendo aquilo, dizem: ó, João mandou a gente vir aqui perguntar se tu é o que tu é para ser. E Jesus disse: irmãos, ide e anunciai o que vocês estão vendo e ouvindo. E no finalzinho ele diz: bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. No original quer dizer: bem-aventurado aquele que em mim não tropeçar como tropeça numa pedra. Por isso nos escritos, nas epístolas, alguns dizem que ele era como uma pedra de tropeço, porque ele causava escândalo, não é? O Rei Jesus, o Senhor das igrejas, o Senhor do povo que se diz salvo, ele gerava escândalo, porque o reino causa isso. O reino de Deus causa escândalos. E depois de tudo isso, o Senhor olha para a multidão, olha para o povo que está à volta e diz: o que é que vocês foram ver no deserto? E aí começam a fazer uma apologia a João Batista. E no verso 29 e 28 é interessante que quando Jesus para de falar, no verso 28 ele diz assim: e vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aí entra as palavras do autor, já não são mais palavras de Jesus. O autor do Evangelho de Lucas diz: e todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, foram justificados por Deus. Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, porque não foram batizados pelo batismo de João. Isso me faz me lembrar do episódio em que Jesus é questionado sobre algumas coisas, e o Senhor diz: eu respondo, desde que vocês me digam, de quem era o batismo de João? Dos céus? Era de Deus ou do inimigo? E aí eles, sabendo que não poderia dizer que era de Deus, porque se dissessem que era de Deus, o povo judeu não seguia mais os fariseus e os escribas. E se dissesse que não era de Deus, também temia o povo, porque podia fazer mal a eles. Eles não queriam se passar, como a gente costuma dizer, que ele não queria falar nenhuma besteira. E eles ficaram calados. E o Senhor disse: assim também fico para vocês, e um sinal vos deixo, o de Jonas. E após essa descrição do autor acerca dos que entenderam o batismo de João e os que não entenderam, o Senhor Jesus libera uma palavra sobre a geração. Vocês, geração, são como crianças que brincam na praça tocando flauta, que não sabem o que querem. Porque veio João e você disse que João era um homem que tinha demônios. E vem o Filho do Homem e vocês dizem que ele é um comilão, um bebarrão. E diante de todo esse contexto, verso 36, se levanta um fariseu e diz: vamos comer comigo na minha mesa, na minha casa? E o Senhor Jesus vai. Eu fiquei me perguntando o que conduziu este jovem, ou este fariseu, ou este senhor, a fazer um convite ao mestre diante de tantos episódios não tão favoráveis à classe dele. O que queria ele com a presença do mestre na sua casa? Não é tão claro, assim, o texto não diz: ele chamou por isso. O autor não quis me dizer. Eu vou escrever aqui pensando no coitado do Efraim, para ele saber por que o fariseu chamou. Lucas não estava pensando nisso. Lucas só descreveu que o fariseu chamou.
Então cabe a gente entender o porquê que esse cara chamou Jesus para a mesa. Se Jesus acabou de dizer: meu irmão, vocês foram condenados a partir do momento que rejeitaram o batismo de João Batista, a partir do momento que vocês rejeitaram a palavra que João Batista estava liberando, a palavra que estava preparando o caminho. Vocês já foram rejeitados a partir do momento que vocês não conseguiram entender o que João Batista carregava. Vocês já foram rejeitados a partir do momento em que eu liberei uma palavra dizendo que vocês são uma geração de pessoas que não sabem o que querem. Então, diante de um contexto tão negativo, o cara se levanta e diz: não, vamos comer lá na minha casa então. O Senhor vem pregando um sermão, o Senhor desce do monte, depois de pregar um sermão, desce da planície, vai para Cafarnaum, cura um homem à distância, só liberando a palavra. Depois toca no caixão, ressuscita um jovem. Depois repreende ou dá um tapa nos discípulos de João e também em João, mas ao mesmo tempo defende a posição de João. E defendendo João, ele condena o fariseu e justifica pecadores e publicanos. E aí se levanta um fariseu e diz: ei, vem comer na minha mesa. E o Senhor Jesus disse: eu vou. Convites vazios, intrusos sinceros. Assim é no reino dos céus. Existem convites vazios, mas existem intrusos sinceros. Existem pessoas no qual ou nas quais o mestre assenta com eles, mas a presença do mestre não define se eles estão em um espírito de adoração. Existem pessoas e locais e circunstâncias e ambientes em que o mestre foi convidado e ele está presente, mas as pessoas não sabem desfrutar da presença dele. Existem pessoas, existem ambientes, existem placas, existem famílias, existem mesas onde o mestre está sentado, mas os autores dos convites são vazios. Enquanto isso, nos bastidores existe uma classe de intrusos, de penetras, que conseguem acessar uma realidade do reino, na qual os convites e os que foram convidados não conseguem. Ambos estão olhando para a mesma figura, ambos estão sentados no mesmo local, porém carregando cada um fardo ou um histórico totalmente diferente. Um homem descendente da lei, com reputação reconhecida na sociedade. Outra pecadora, a pecadora que morava na cidade. Proprietário da casa, da mesa, autor do convite, capaz de fazer o mestre sentar na mesa. Pecadora, incapaz de estar com eles. Pessoas com capacidade de acessá-lo, pessoas com o privilégio de terem em sua frente, diante de si, e sentado na sua mesa, mas ao mesmo tempo incapazes de entender a realidade que está diante deles. Convites vazios, mas intrusos sinceros. Verso 39 diz: quando o fariseu o que tinha convidado, olhou para aquela circunstância onde uma mulher lavava os pés de Jesus com lágrimas e ungia com unguento, ele pensa ou fala consigo: se este fora profeta, se este homem, se este Jesus fosse um profeta, ele bem saberia quem é esta mulher que tocou e ela é pecadora. A mulher distante,
indigna, não tinha direito de estar ali, não tinha feito o convite. Jesus não foi até ela, ela correu até Jesus. Ela não vê um profeta, ela não vê um simples homem, ela não vê um cara que fala bem, bonito, ela não vê o mestre, ela vê a fonte de perdão dos seus pecados, ela vê a razão de ressignificação da sua vida, ela vê o verbo, ela vê a imagem do Pai. Ela entra naquele ambiente onde havia pessoas falsas, onde havia pessoas que não entendiam aquela realidade, onde haviam pessoas que estavam por curiosidade. Ela entra em um ambiente onde as pessoas estavam por reputação. Ela entra em um ambiente onde um profeta, ou que se achava que era profeta, não foi bem recebido. Ela entra num ambiente que não era propício e que não era capaz nem digno de trazer tamanha admiração e adoração àquele que estava presente. Ela entra de intrusa, carregando consigo uma coisa muito valiosa, e valiosa ao ponto que não era o vaso de alabastro. O que era valioso para ele, o que estava sendo valioso diante daquela situação, era a sua sinceridade ao se derramar nos pés dele. Estão aqui comigo? Se este fosse o profeta, eu tento lembrar como eram os profetas. Então, o que é um profeta para aquele fariseu? O que era um profeta para o fariseu? Hein? O que era um profeta para aquele fariseu? Era um homem que não se deveria se misturar com pessoas de reputações insignificantes. Um homem capaz de interpretar e fazer uma leitura e sentir o cheiro de pecado a léguas. Se ele fosse profeta, ele saberia quem era, ou seja, ele deveria ter a revelação de que esta mulher não é digna de tocar nele. Se ele fosse profeta, ele deveria receber a revelação de qual é o histórico desta mulher. Se ele fosse profeta, ele não receberia ela. Ele acertou e errou. Ele era profeta mesmo. Ele sentiu o cheiro de pecado a léguas de distância. Ele sabia da vida daquela mulher, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Ele sabia do que se tratava toda aquela circunstância. Ele só não reagiu como o fariseu achava que ele reagiria. Ele só não respondeu, não correspondeu ao que um fariseu achava que ele corresponderia. Ele não se distanciou do pecado, ele não se distanciou da fonte de pecado, ele não se distanciou daquilo que era indigno, ele não se distanciou do que poderia manchar ele não se distanciou do que poderia ser profano, ele não se distanciou do que deveria ser indigno, ele não se distanciou de uma realidade na qual ele não tinha obrigação de receber. Pelo contrário, ele era a fonte de graça. Então somente a fonte de graça poderia se aproximar daquele ambiente. Aleluia. Porque a graça, ela atrai pecadores. A graça não atrai pessoas curadas. A graça atrai pessoas doentes. A graça, ela não atrai pessoas justas. A graça, ela atrai pessoas infiéis e injustas. A graça, ela não atrai semideuses. A graça, ela atrai endemoniados mesmo. A graça, ela não é para trazer cura e purificação naquilo que se já é puro e purificado ou santo, imaculado. A graça, ela veio para nós. Aleluia. E a medida em que eu mergulho nessa graça, é a medida em que esta graça mergulha em mim. Se ele fosse profeta, ele não deixaria esta mulher se encostar nele. Se ele fosse profeta, ele não deixaria esta mulher se aproximar dele. A gente fica imaginando o que é que nós evangélicos, nós cristãos, nós irmãos do Casa 4,
Você que está ouvindo aí, que se acha crente, evangélico, gospel, qualquer título que você queira dar. Eu fico imaginando em ambientes em que se dizem detentores da presença de Deus. Eu quero liberar uma palavra para você. Jesus está onde você está. Se não entendeu, eu quero liberar uma palavra para você. Jesus está na mesa que você está. Não, você não entendeu. Jesus está sentado aonde você pediu para Ele sentar. Ele não nega convite. Agora eu pergunto para você, aonde você está? Porque Ele está lá. Ele está ali, Ele está aqui, Ele está acolá. Ele está. Ele não se nega. Eu pergunto para você, qual é a sua posição nesta mesa? O reino de Deus está ali, está acolá. Tudo bem? Eu pergunto para você, aonde o reino, se você vê o reino se manifestar, aonde você está, como você está naquele momento, naquela circunstância, naquele local. Aquele ambiente onde eu frequento é um ambiente assim, irmão, o reino de Deus, mas só se enche. Tudo bem, o rei está lá. Se o rei está lá, o rei está lá, o Espírito do rei está lá. Te pergunto, como é que nós estamos lá? Não, eu vi o rei, irmão. Eu chamei ele para a minha mesa porque eu sei o que ele é. Eu trouxe ele, eu vi ele curando, eu vi ele ressuscitando, eu vi ele liberando uma mensagem no monte ou numa planície que nenhum outro escriba ou nenhum outro homem da lei conseguiria liberar. Eu vi essa autoridade. Então eu chamei para perto, eu quero saber o que é isso. Tudo bem, ele veio. Mas onde você está diante da... E como você reage quando o ambiente que você disse que é o reino de Deus não vai na perspectiva que você esperava que ele fosse? Porque ele chamou, o homem veio, o reino chegou, entrou na casa daquele rapaz, daquele homem, sentou na mesa com ele, estava ali o rei, estava ali o governo de Deus presente, encarnado, estava ali a manifestação perfeita do Pai. Muito bem, mas como eu vejo isso? Como eu julgo esta presença? Como eu me relaciono com esta presença? Como eu me entrego? A mulher chegou até Jesus e deu uma resposta para todos que estavam presentes. Eu não vim questionar, eu não vim analisar o que ele falava, eu não vim saber como procedia. Eu vi, e quando eu vi, eu sei o que eu vi, e a única coisa que eu sabia fazer diante do que eu vi era me jogar aos pés. É essa a reação. O reino de Deus, irmão, chegou. A questão não é o que chegou, como chegou, onde está. A questão é como eu estou, como eu me relaciono. Aleluia. Como eu me entrego. E à medida de tudo isso, Jesus dá uma resposta clara. Jesus diz no verso 47: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O Senhor escutou, o Senhor sabia o que o fariseu tinha pensado no verso 39. Ele pensou, olha, se ele fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher. O Senhor Jesus na mesma hora diz, vou acionar meu modo parábola, meu modo metáfora e figura de linguagem. Vamos ver como é que esse aí reage. Vem cá, filho. Diz, mestre. Olha como o cara diz, mestre. Irmãos, nós criamos ambientes, nós geramos algumas circunstâncias, momentos de adoração. A gente chama mestre,
a gente se entrega, a gente libera a palavra, a gente senta, a gente come com Ele, a gente pergunta ao Senhor, a gente tenta se envolver ali, mas isso não é o suficiente. Isso não revela um verdadeiro posicionamento diante da presença do Mestre. E aí o Mestre diz: muito bem, filho, vem cá, eu vou te dizer uma história. Um certo credor tinha 2 devedores, um com 500 e um com 50. Aí o credor sabia que eles não poderiam pagar, e eles: não, estão perdoados. Te digo, quem sentiu mais alegria e gozo na alma? Quem se encheu mais? Aquele que a dívida era 50 ou que a dívida era 500? O mestre, o fariseu, sabia a ponta da língua. Mestre, com certeza era o que devia mais. Muito bem, julgaste bem. Ele voltou para a mulher, olhou para ela e disse: olha, tu entendeu isso aí? Entendi. Gente, eu me lembro aqui da história de Davi. Vem cá, Davi, diz o profeta, deixa eu te contar uma história. E aí ele fala da história do homem, da ovelha. E no final de tudo, Davi diz: o que ele merece? Ele merece a morte. O profeta: muito bem, tu és ele. A ficha cai. Olha a reação deste povo. Muito bem, filho, julgaste bem. Vem cá, olha para essa mulher. Eu cheguei na tua casa e tu não me deu água para os meus pés. Tu sabe o que é que ela fez com os meus pés? Ela enxugou, lavou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu me chamou na tua casa, tu não me deu nem um beijinho no rosto, igual aquele que eu dei em Rony. Ela veio e beijou meus pés. Tu me chamou para a tua casa, tu diz assim: ah, ele é um profeta, fala coisas, ressuscita os mortos, cura os enfermos, libera palavras de autoridade. Ele é um profeta, muito bem. Quando eu entrei na tua casa, tu não ungiu minha cabeça. Sabe o que ela fez? Ela ungiu os meus pés com unguento. Não foi nem com azeite qualquer, não, foi unguento, perfume importado. Por isso eu te digo, os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Porque aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Resumindo, filho, as pessoas, elas são medidas no meu reino pela profundidade que elas se mergulham nele. Se tu é um pecadorzinho, tu me ama, amazinho. Mas se tu é um pecadorzão e mergulha no meu reino, tu me ama, ama de montão. E quanto mais tu me ama, eu faço como Paulo pregou: onde mais superabundou o pecado, aí é que superabunda a graça. Olha a teologia paulina aqui em Jesus. Tá todo mundo na mesa presenciando. Olha, o cara estava acompanhado. Sabe o que eles pensaram diante de tudo aquilo? Diferente de Davi, eles olharam e disseram: quem é esse que perdoa até pecado? Irmãos, os nossos ambientes de adoração, eles são medidos pelo nível de pecado revelado. Não, quer dizer que eu pensava que a adoração, o ambiente da adoração era: quanto mais eu jejum, quanto mais eu me consagro, quanto mais eu estou santo, quando eu chego na igreja, o fogo desce, o Senhor fala. Não, não é assim. Quanto mais você se entrega, quanto mais você se acha pecador, quanto mais você se mergulha no mundo do perdão, quanto mais você se derrama aos pés do Mestre, quanto mais você se sente indigno, quanto mais as suas mazelas são arrancadas do seu baú da felicidade e são jogados na sua cara, e nesta sua cara você revela ao Pai: Pai, eu confesso, eu sou isso mesmo.
Quanto mais um ambiente em que pecadores se acham pecadores, maior é a presença do Senhor, porque maior é o amor presente. O amor não é medido pela sua santidade, o amor é medido pelo seu nível de pecado revelado diante do Senhor. Porque você não vai amar muito uma pessoa que pouco te perdoou. O que você era, Ederson? O que tu era, Ederson? Eu era crente. Pois eu ia para a igreja, aí eu resolvi aceitar Jesus. Ederson? Aleluia. Efraim, o que tu era? Não, minha mãe, uma chaguinha levava eu para a igreja. Não teve um dia que eu aceitei Jesus. E como é que fica você? Eu aceitei Jesus, foi bom, é bom ser crente. Cara, tu vai num promíscuo, sei lá, homossexual, drogado, cara desmantelado, cara mentiroso, enganador. Chega lá e diz assim, cara, e aí? Eu sou crente. Tu é crente? Cara, eu estou vivendo uma coisa com o Senhor. Porque, cara, eu vivi num mundo que só um louco queria viver. O Senhor me arrancou daqui. Irmão, a medida em que o Senhor nos arranca, a medida em que o Senhor nos arranca do buraco, quanto maior é o buraco, irmão, para o Senhor Jesus, maior é a dimensão do amor e de gratidão que nós temos para com o Senhor. E é isto que transforma um ambiente de adoração. Como é que eu vou adorar se não há gratidão? Como é que eu vou adorar se eu não sei de onde Ele me tirou? Como é que eu vou adorar se eu não me sinto pecador? Como é que eu vou adorar se eu não me acho mentiroso? Como é que eu vou adorar se eu não me acho imoral? Como é que eu vou adorar se eu não me acho um religioso? Como é que eu vou adorar se eu não me acho nada negativo? Como é que eu vou estar diante da mesa? O Senhor Jesus vai estar na mesa. Ele está na mesa, sentado lhe observando. Está ali os homens justos. Mas os justos não sabem desfrutar do amor do Senhor Jesus. Aleluia. Porque eles não sabem o que é perdão. Mas um ambiente de adoração é um ambiente onde o nível de reconhecimento de pecado, onde o nível de arrependimento é maior. Quanto maior o arrependimento, quanto maior o pecado revelado, quanto maior a entrega, maior o amor, maior os sentimentos verdadeiros diante do Senhor. Aí a gente chega nos cultos, nas igrejas hoje, povo frio, o povo é santo demais, irmão. O povo não tem o que chorar, nem se arrepender, não. Todo mundo dá dízimo, todo mundo dá oferta, todo mundo é crente, tem carro na igreja, todo mundo prega no culto, todo mundo é filho de crente, todo mundo tem uma raiz gospel de alguma coisa, é de uma igreja centenária, quinenária, quintenária, milenar, sei lá o que. É muita gente santa, irmão, e pouco amor. O mestre está lá. Não estou dizendo que o mestre está lá, meu irmão, mas o que é que nós estamos fazendo com a presença do mestre? Um povo que já tem carro demais, um povo que já tem história demais na igreja, já se viu ao Senhor, já conquistou muitas almas. É o Gaspar, já conquistou muitas almas, caçou muita alma por aí, para Jesus. Muita gente levantou a mão quando ele pregava. Vai adorar, é o semideus, acima dele só Deus. Como é que se quebra num ambiente desse? Onde as preocupações são... Eu sou crente já, então sou crente. A minha preocupação aqui é o que eu vou fazer aqui dentro. Tu acha que um ambiente desse gera adoração? Não gera. Não gera. Essas ansiedades de gente justa, gente santa demais, dependente, descendente de um povo semideus, isso não gera adoração. Isso não tem amor, isso é uma coisa superficial. Ele está lá, ele come com esse pessoal, mas esse pessoal não sabe desfrutar da presença e da fonte de graça que está diante deles. Aleluia. Nós somos crentes demais para adorarmos. Nós somos crentes demais para pedir perdão. Os problemas não é minha pessoa. O problema nunca fui eu, Rafael. O problema é o povo lá, que acabou onde eu estava. Os líderes lá que canaiaram o negócio. Aí a gente sai desses ambientes porque não concordamos mais com as coisas erradas que lá existem, isso é verdade.
Mas nós não nos juntamos como pecadores, nós só nos juntamos como reformados, homens que querem reformar, homens que querem mudar o jeito de adorar, homens que querem dar um novo modelo. O Senhor quer ver pecadores. O Senhor quer ver homens e mulheres entregando o seu melhor. A gente não tem tempo para lavar os pés de Jesus. Nós não temos tempo para enxugar as nossas lágrimas aos pés de Jesus. Nós não temos mais tempo para pegar o nosso melhor e lançar em um local onde não há retorno. Porque nós só lançamos o nosso melhor onde há retorno. Eu quero é barganhar com o mestre. Eu chamo tu para a minha mesa, eu te dou a honra e tu me honra com a tua presença. Nós queremos é isso. Senhor, vem para este culto. Enche este lugar, se mostra para o povo saber que tu está aqui, Senhor. O povo vê o povo se convertendo, Senhor, e todo mundo vai ver que Deus está aqui. Abençoa esta obra, Senhor. Queremos barganhar com Ele. Queremos usufruir da imagem que Ele pode trazer. Nós queremos usufruir do potencial que Ele pode desenvolver, aonde Ele está, o que Ele vai causar na minha casa. E o reino não se começa assim. Nós não conseguimos tirar as estacas dos nossos olhos, porque nós não temos, nós não sentimos. Mas nós queremos tirar as minúcias dos olhos alheios. Falamos em ministérios, mas esquecemos o que as pessoas estão falando de nós como caráter lá fora. Esquecemos o que é o nosso caráter lá fora, como as pessoas me veem lá fora. Meu irmão, o reino é para os pecadores. A graça, ela superabunda no meio dos pecadores. Ela não superabunda no meio dos superalinhados, do povo que entende a mensagem do reino. Entendimento não leva a lugar nenhum se não há reconhecimento de pecado. O Senhor Jesus está com os entendidos, mas muito mais com os entendidos, Ele está com os pecadores. Tem muita gente falando do Mevan de Itajaí. O Mevan de Itajaí foi levantado, gente, por ex-drogados, ex-prostitutos, ex-viciados. O Mevan de Itajaí não se levantou por filhos de crentes, descendentes de grandes denominações, que se cansaram do sistema e montaram uma grande instituição. Se levantou de homens arrancados das mazelas das drogas. É por isso que lá dá certo. É por isso que lá funciona algumas coisas, porque eles sabem de onde eles foram arrancados. Senta 5 minutos com eles. Tem 70 pastores lá ou mais. Senta 1 minuto com cada um deles e vê de onde eles vieram. Deus não me tirou da minha ex-denominação. Deus não me tirou do sistema antigo que todo mundo percebe que está acabado, que não tem mais Deus. Não, Deus me tirou foi do mundo do pecado, da mentira, da arrogância. O Senhor me tirou do mundo, do ambiente que eu não sabia qual era o meu destino. O Senhor me tirou do mundo da imoralidade, da bebida, da droga. O Senhor me tirou foi desses lugares. Mas se nós somos santos demais para vir desses lugares, irmão, então nós estamos ferrados. Não tem graça para nós não, irmão. O céu não é para esse jeito. O céu não vem para quem é santo não, meu. Jesus já disse, eu não vim para os justos nem curados. Eu vim para os doentes e pecadores. Nós nos achamos demais, irmãos. Vamos baixar a bola. Vamos desfrutar, o rei está aqui, o mestre está aqui, o Senhor está aqui. Ele só quer que a gente se derrame como pecador, gente. Vamos confessar os nossos pecados ao mestre. Não vamos ter vergonha de chorar aos pés dele. Eu sou santo demais, eu passei perfume demais, eu me arrumei demais, eu me engravatei demais para chegar nesta igreja e chorar. Eu me arrumei demais para chegar nessa igreja e ficar falando e ministrando para dizer que eu sou doido. Eu cheguei santo demais nessa igreja para ficar aqui
enlouquecendo, adorando ao Mestre, agradecendo pelo perdão dos meus pecados, e que agora eu estou do lado dele. Eu sou santo demais para essas coisas. Eu quero chegar aqui, eu quero ver uma mensagem boa, que me desperte, que me distraia, que enriqueça meu intelecto e me faça ter novos argumentos sobre o reino dos céus. Eu sou santo demais. Eu quero só ver novidades. Quem é santo demais não quer perdão. Quem é santo demais quer novidade, quer crescer mais um pouquinho. Quem é santo demais está preocupado com funcionalidade, mas quem é pecador está preocupado com posições. Porque no reino não se trata de funcionalidade, se trata de posições, e a primeira dela é pecador. Estava ali uma mulher pecadora. Eu sou santo demais. Eu quero resolver as coisas dentro da minha santidade. E aí, quantas almas vocês ganharam para Cristo? Eu escuto essas perguntas direto. Meu irmão, nós nem nos salvamos ainda direito, irmão. Vamos ter alguém para Cristo como? Eu sou santo demais para conseguir alma para Cristo. Irmão, dá o projeto evangelístico. Irmão, a gente, quando nós nos alcançarmos, aí pronto, tem que nos seguro. É assim. Eu sou um ótimo administrador, né? Eu sou um ótimo pai. Eu sou um ótimo pregador, um ótimo pastor, um ótimo pastor presidente. O que é que eu tenho para melhorar? Eu sou bom demais, gente, para receber conselho de alguém. Eu sou bom demais para me derramar aos pés do Senhor e dizer que eu não sei. Eu não tenho tempo para pedir perdão, não, porque eu tenho que fazer a igreja funcionar. Irmão, nós não temos tempo demais, não temos tempo para pedir perdão a Deus, porque eu tenho que criar minha imagem evangélica diante dos meus irmãos evangélicos nas minhas reuniões evangélicas. Eu não tenho tempo para chorar, eu não tenho tempo para rasgar minha alma, eu não tenho tempo para me quebrantar, irmãos. Porque existem outras coisas no movimento evangélico que precisam ser supridas, e tudo gira em torno da imagem. Não é assim? Irmão, é por isso que nossas reuniões são vazias. É por isso que quando a gente fala alguma coisa aqui gera mais discórdia do que união. Porque nós somos santos demais, nós temos muitos conceitos. Nós precisamos ser. Eu vejo que tu não és profeta. O cara olha para o verbo encarnado, gente. O cara olha para Deus e diz: vejo que tu não és profeta. Quem ele pensa que é? Nós fazemos isso com Deus todos os dias. Quem és tu, Deus, para me dizer o que fazer da minha vida? Então, irmão, a graça, ela não perde tempo com gente assim não, irmão. Ela bate a poeira dos pés, ó. Vai caçar outro mundo. O Senhor veio. Bem-aventurados são os pobres de espírito. É o primeiro caractere dos que herdam o reino dos céus. Eu sou rico demais. Eu sei demais o que é certo. Então, um ambiente onde pessoas com essa carga toda, irmãos, Jesus pode até estar presente, sentado na mesa, comendo pão com você, mas nós não vamos ter tempo para adorá-lo. Nós não vamos ter tempo para ungir Ele, para reconhecer Ele, para se quebrantar diante dele. Nós não temos tempo para isso. Nós temos tempo para desenvolver projetos. Nós temos tempo para saber como fazer uma igreja crescer. Eu não tenho tempo para saber se essa igreja adora. Eu quero saber se essa igreja cresce. Eu quero saber se a minha performance no púlpito e a minha mensagem, ela gera prazer para que as pessoas anotem o que eu digo. Eu não quero saber se eu estou falando a verdade. Eu quero saber se as pessoas que escutam, elas vão escutar bacaninho, vão entender o que eu estou falando. Eu não quero saber se de repente a carapuça serve, irmão. Eu estou muito preocupado com o que os outros pensam. Eu não tenho tempo para pedir perdão a Deus. Eu estou muito preocupado com o que os outros pensam acerca de mim. E é isso que nos move. Nós nos movemos pelo que os outros pensam acerca de nós. O que vão pensar de mim se eu falir? O que vão pensar de mim se eu não vestir tal roupa? O que vão pensar de mim se eu reagir desta maneira? O que vão pensar de mim no trabalho se de repente eu me comportar desse jeito? Meu Deus, eu vou perder meu emprego. Meu Deus, eu vou perder meus amigos. O que vão pensar de mim? O
O que fulano está pensando de mim? Eita, meu Deus, fulano pensa que eu sou ladrão. E agora? Jesus, eu tenho que provar para ele que eu não sou ladrão. Então as coisas que nos movem são os outros. Vou chamar o mestre para minha casa. Ora, o cara ressuscitou mortos, o cara curou enfermo, à distância, ele só mandou a palavra, o cara curou lá na frente. O homem prega com autoridade. Eu vou chamar esse cara para minha mesa, meu irmão. Eu vou chamar esse cara para minha casa. Ele vem. Cara, uma coisa que Jesus não rejeita é convite. Mas o que é que eu estou fazendo com a presença dele? Vamos adorar? Aleluia. Estou aqui com puro